Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Esse dia, 21 de maio, né? De 2021. Graças a Deus, né? Estamos aqui. Eu estou falando, os irmãos ouvindo, né? Graças a Deus, estamos vivos. Esperando, né? Por dias melhores. Esperando aí pela vinda do Senhor Jesus, né? Pelo arrebatamento da igreja, das virgens prudentes, que está mais próximo do que tudo, né? Mais próximo do que no início, né, da igreja, bem mais próximo. Mas passaram 2000 anos já, né? Então vamos continuar aí, né, com a nossa meditação, com a nossa perseverança, né? Procurando as virgens prudentes, seus caminhos, suas veredas, para que possamos ser contados, né? Contadas no meio dessas virgens prudentes, que ouvem a palavra e a põem em prática. Por isso tem os seus candeeiros, né? Cheios de azeite, não é isso? E a sua chama está queimando, sua fé, né? Amém, né? Vamos aí para 2 Timóteo, estamos aqui no capítulo 3, nossa pequena meditação. Essa aqui, né? Pela tradição, é a última epístola que Paulo escreveu, né? Logo depois ele é condenado à morte e é morto lá em Roma, né? Se foi ele que escreveu a epístola aos Hebreus, ele deve ter escrito antes dessa aqui, né? A tradição não nos diz nada sobre isso. Presume-se que seja ele que escreveu também os Hebreus. Mas a 2 Timóteo é a última epístola dele, com certeza. Porque ele já estava em Roma, né? E estava acusado, né? Lá em Roma estava acontecendo umas coisas, né, esquisitas. Tinha lá um imperador chamado Nero, né, que ele era meio maluco, botou fogo em Roma, botou a culpa nos cristãos, e por causa disso ele martirizou, matou, né, assassinou muitos cristãos, e no meio deles estava Paulo e outros, né? Provavelmente também estava Pedro, né? E aí então vamos ver aqui o que Paulo está escrevendo aqui no capítulo 3, para o Timóteo, né? Sabe, porém, isto, né? 3:1, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que é o que nós estamos vivendo aí, né, irmãos? Porque haverá homens amantes de si mesmos, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, olha aí, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então esses defeitos aí, né, digamos, né, essas psicopatias aí, elas eram, né, ele está falando aqui da psicopatia, dos psicopatas do mundo, e também ele está falando dentro da igreja, né, os falsos irmãos, né, as pessoas que foram obrigadas, né, que seriam obrigadas a confessar a fé em Jesus Cristo, senão eles morriam, porque nós vamos ver que aconteceu isso, né, quando o Império Romano, né, começou a como é que se diz? Começou a obrigar, né, as pessoas a abraçarem a religião, né?
aquela religião que estava saindo do cristianismo, saindo da igreja, né? Os falsos irmãos. Então essas psicopatias aqui também tinha na igreja. Tanto é verdade que ele aqui no versículo diz aqui, ó, no versículo 5, tendo aparência de piedade, a hipocrisia, né? Mas negando a eficácia dela, ó. Destes afastas. Então tinha gente, maus, né? Maus obreiros, falsos irmãos, no meio da igreja que também tinha esses sentimentos e essas psicopatias aqui, né? Amante de si mesmos, né? É o narcisismo, né? Amante de si mesmo. Avarento, né? A pessoa que tem bens, né? E tem apego aos bens, né? Certo? Aquele apego, aquele amor, né? Aquela dedicação. Presunçoso, né? Pessoa que confia em si mesmo. Soberbo. Blasfemo aí, né? Desobediente a pais e a mães, ingratos, profanos, e assim vai, né? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha aí, o Paulo ele foi vítima da calúnia, né? Foi caluniado, por isso que ele morreu, certo? E também ele foi traído pelos da sua nação, né? Que estava, digamos, de certa forma, apoiando, né, a perseguição à igreja. Né? Aí no versículo 6 ele diz o quê? Ó, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres, né, resistiram a Moisés, ó, assim como também estes resistem à verdade. Ó. Resistência à verdade, né, é um pecado grande, né, diante de Deus. Né? Nós vimos já, nós sabemos disso, que ele é um pecado semelhante à feitiçaria e idolatria. Né? Tem o mesmo valor, né, digamos assim. Então esses Janes e Jambres aí, eles resistiram a Moisés. Aí ele está dizendo aqui, ó, estão comparando, né? Assim também estes, né, que ele falou aí atrás, esses psicopatas aí, resistem à verdade. Não querem se submeter à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifestado o seu desvario, como também o foi o daqueles, né? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, amor, né? Paciência, perseguição e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Olha aí, Paulo predizendo, ó, a igreja ela vai viver como eu vivi, certo? Então você segue aí a minha doutrina, meu modo de viver, né? A minha intenção, a minha fé, a longanimidade, meu amor, a minha obediência à palavra, né? E paciência. E por causa disso eu sofri muitas perseguições e aflições em vários lugares onde eu tive. Na Antioquia, né? Icônio, Listra. Ele estava lá em Roma, agora aqui em Roma, né? Então ele teve muitas perseguições e o Senhor o livrou de todas. Também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, né? Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, que foste inteirado, né? Sabendo de quem o tens aprendido. Então nós temos aprendido isso de quem? Do Senhor Jesus, do Espírito Santo, dos apóstolos, né? E de todos aqueles que temem a palavra, né?
Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Não é isso? E aí ele faz essa declaração aqui, né? Ó, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos nós, amém. Amanhã nós continuaremos aí em busca aí, né, dessa história maravilhosa da igreja, né? Amém, né?